Fala aí, rapaziada, final de Campeonato Brasileiro, acabou-se o que era doce, Botafogo campeão, tricampeão em toda a sua história do Brasileirão, 29 anos depois do Bi consegue a façanha de ser campeão brasileiro e esse ano, que ano, hein, botafoguense? Se no ano passado vocês choraram, o choro durou uma noite, durou uma temporada, mas a alegria veio na temporada seguinte. Parabéns, Botafogo, fez por merecer, uma das poucas coisas que a gente pode falar que existe justiça no futebol, e é isso que nos cativa, nos envolve nesse esporte, que nem sempre o melhor time vence, nem sempre o time mais estruturado, mais preparado vai lá e vence. E dessa vez, o time mais estruturado, mais preparado, o time mais equilibrado do campeonato, o time melhor visitante, com as melhores defesas, melhor mandante também, então juntou tudo, o melhor ataque, um dos melhores ataques, foi lá e venceu, fez por onde, mesmo tendo alguns, vamos assim dizer, tiveram alguns percalços ali no caminho, algumas coisinhas que chegou até mesmo duvidar por conta do histórico recente, mas um Botafogo mais equilibrado, um Botafogo mentalmente, emocionalmente mais forte, muito por conta daquilo que havia acontecido no ano passado, um Botafogo transformado, totalmente diferente do ano passado, se reergueu como uma fênix das cinzas, né, que foi deixado do ano de 2023, foi lá, conquistou a América e ainda conquistou também o Brasileirão, e agora está indo ali para o Catar tentar conquistar o mundo e tem grandes chances, eu acredito que tem chances, porque o Real Madrid não tá lá essa potência, tem inúmeros lesionados, lesões difíceis, tem sofrido, vai me dizer que o Botafogo não é páreo para um Real Sociedade, para mim, por mais que seja algum nível também, um pouquinho ali, mas o Botafogo dá frente a frente com o Real Sociedade, com Las Palmas, com qualquer outro time ali, fora do teto ali lá em cima do Campeonato Espanhol. E o Real Madrid tem tropeçado com esses times aí. Tem tropeçado em alguns desses times. Não tem ido muito bem o Campeonato Espanhol. Mbappé mal demais. Bellingham não tá naquela temporada igual como ele tava no ano passado, aquele início do Belligol. Vinícius Júnior também não tá lá essas coisas. Talvez é o único que destoa ali um pouquinho dos demais, né? No momento, então tudo pode acontecer, igual eu falei, se tem uma coisa que não existe no futebol é justiça, nem sempre o melhor vence. E também acreditei também que o Botafogo precisa passar pelo time do México, precisa passar pela semifinal e depois encarar a final. Hoje, esse ano, um sistema diferente dos anos anteriores, né, o Intercontinental no caso, dessa vez com mais uma ali, mais uma fase a mais, no caso seria umas quartas de final, então quarta de final, semifinal e final, 3 jogos, Botafogo precisa chegando, vai chegar embalado, cansado também, então tem que ver como a equipe vai se comportar, mas independente disso, o Botafogo tem grandes chances e eu acredito que pode sim se sagrar campeão. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos lá. Final do Campeonato Brasileiro. É estranho, né? Falar que um Campeonato Brasileiro, pelo menos na parte lá de cima da tabela, não teve tanta emoção, porque praticamente tudo decidido, tudo definido, né? Uma coisa era óbvia, era certeza que o São Paulo iria entregar pro Botafogo, pro Palmeiras não ser campeão. Outra coisa é que os outros times lá de cima já estariam relaxados, o próprio Flamengo já estaria relaxado, Fortaleza, Internacional, esses aí já largariam mesmo, jogariam em ritmo de férias, porque já estava tudo definido, não tinha mais chances de título, não tinha também perigo de perder a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, o mesmo com o próprio São Paulo. Então é estranho, né? O que ficou emocionante foi a questão do rebaixamento. Isso graças ao Bragantino na penúltima rodada após ter vencido um confronto direto contra o Atlético Paranaense ali, que possibilitou essa disputa, que estavam ali os 4 times na disputa, que é o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, e esses dois num confronto direto, uma final ali para aquele que perdesse, se o Bragantino vencesse,
corria o risco direto de ser rebaixado, Fluminense contra o próprio Palmeiras e o Bragantino jogando ali contra o Criciúma, que já havia sido rebaixado também, que poderia talvez, se tivesse vencido o Flamengo, estar nessa briga também, deixaria mais ali pegado a essa última rodada, né? Mas já rebaixado, foi lá, levou uma sacolada do Bragantino, 5-1 o Bragantino venceu e pressionava ali o Fluminense e pressionava também o Atlético Mineiro e o Paranaense, com a vitória parcial do Fluminense de 1-0 também sobre o Palmeiras lá no Allianz, quem diria, Fluminense vencendo por 1-0, se escapando de vez ali da zona de rebaixamento, e o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense seriam aqueles que disputariam essa tal vaga. E ali o Atlético Paranaense acabou perdendo com um gol de pênalti no rebote, né, do Hulk. O Hulk perdeu o pênalti, o Mikael, acho que não lembro o nome do goleiro do Atlético, mas acho que o Mikael defendeu, e ali no rebote o Rubens, que já tinha sofrido o pênalti, foi lá e faz 1-0, que define ali não só a vitória do Galo, mas o rebaixamento do Atlético Paranaense depois de 12 anos, isso mesmo, e acaba de vez ali com um pacto que o Atlético havia feito, não deu certo, e também com a promessa do Petaglia, que dizia que até 2024 o Atlético seria campeão mundial. O velho às vezes acerta umas coisas, mas tem hora que faz umas cagadas, né? Fazer o quê? E o Atlético é o último rebaixado do Campeonato Brasileiro. Então, a lista de rebaixados ficou com o Atlético Paranaense, Criciúma, Cuiabá, que perdeu para o Vasco por 2-1, e o Atlético Goianiense, que venceu o Fortaleza por 3-0. O Atlético Goianiense, ele empatou. Não, ele venceu. Não lembro. Não, o Atlético Goianiense perdeu pro Bahia. É verdade. Desculpa. O Atlético Goianiense perdeu pro Bahia. Quem venceu foi o Fortaleza. Venceu o Internacional por 3-0. Confundi aqui. O Atlético Goianiense perdeu porque havia também essa disputa ali que deixava a final de campeonato um pouquinho mais legal, que era a disputa para ver quem ficava com a última vaga para a Libertadores, se era o Bahia ou o Cruzeiro, e o Bahia foi lá e venceu o Atlético Goianiense por 2-0, e o Cruzeiro, mesmo tendo vencido o Juventude, não conseguiu, porque perdeu a chance na rodada passada ao perder para o Palmeiras. E ali também culminou na demissão do Fernando Diniz, que uma semana atrás o dono da SAF, o Pedrinho, havia dado a público a palavra dele, o respaldo ao Diniz, mas a gente sabe que tudo isso é jogo político, né? É um diz que me diz, quem fala daqui, fala de lá, então nada é certo, não tem nenhuma certeza nessas falas. A gente sabe que iria depender muito da entrega da equipe e se a equipe conseguiria permanecer na posição que estava, porque quando o Diniz pega ali, assume o comando do Cruzeiro, depois do Pedrinho ter dado a louca e ter mandado embora o Seabra, que eu acho que, na minha opinião, não era para ter mandado o Seabra embora estava passando por um momento ruim, uma fase difícil, tudo bem, mas ainda assim o time entregava muito mais do que esse time do Diniz. Embora o time do Diniz tenha chegado também à final da Sul-Americana, mas a maior parte do percurso quem foi ali foi o Seabra, e ainda assim ter conseguido chegar à semifinal foi com o Seabra, que ele foi lá, conseguiu arrumar a equipe, mesmo cambaleando no Campeonato Brasileiro, eles conseguiram se fortalecer ali, venceram o Libertad e se classificaram ali para a semifinal, e ali da semifinal eles fizeram ali, tiveram as oportunidades e conseguiram se classificar para a final. Mas a base desse time que se classificou, a base do Cruzeiro inteiro, foi montada pelo Seabra, e teve um momento onde o Cruzeiro jogava um dos melhores futebols do Brasil. Um dos melhores futebol do Brasil. Então, não dá, gente, para entender qual foi a lógica do Pedrinho contratar um Fernando Diniz, que é um técnico aposta, todo mundo sabe qual é o estilo de jogo dele, todo mundo sabe que precisa de duração, tempo, não com frações de rodadas, 12 rodadas, que ele conseguiria encaixar a equipe, muito mais do que isso. A gente sabe que ele precisa treinar a equipe, precisa ter tempo para treinar, colocar sua metodologia, e com o Campeonato Brasileiro em curso não dá. Ainda mais a loucura que vai ficando nas rodadas finais, mesmo tendo às vezes algumas pausinhas para data FIFA, ainda assim a equipe voltava jogando pior. Então essa era uma das críticas do Cruzeiro, do torcedor do Cruzeiro.
Mas é assim que termina e o Diniz foi lá, acabou descobrindo ali na coletiva que havia sido demitido e ali esbraveja, diz que a direção é insegura, é desrespeitosa e realmente é desrespeitoso saber da sua demissão através dos meios de comunicações ali, não ser tratado com hombridade ainda mais uma semana. Ele falou que teve uma conversa ali onde deram a palavra de que ele permaneceria, de que contavam com ele, então mais um tiro no pé que o Pedrinho dá. Isso daí só mostra como é o futebol brasileiro, né? Resultado atrás de resultado. Se não tá dando resultado, a gente entende que precisa dar resultado, mas às vezes os caras não dão as condições certas pro técnico dar resultado. E ano que vem vai ser uma loucura maior ainda. Pode se preparar que ano que vem a troca de cadeiras, a dança das cadeiras dos técnicos, dos treinadores serão muito maior, porque o calendário do ano que vem é loucura. Já vai ter estadual começando em momento em que era pré-temporada, time vai estar em pré-temporada fora do país e já tem que voltar para estar jogando em estadual, pré-libertadores, Libertadores, Copa do Brasil, pausa pro Super Mundial e depois data FIFA, Brasileirão e outros times que jogam com o campeonato. Imagine pro Botafogo como que não vai ser o calendário no ano que vem. Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Libertadores, Super Mundial e Brasileiro, Copa do Brasil. Nossa, que bagunça que vai ser. Ainda bem que esses times conseguem fazer boas contratações por conta da SAF. Agora imagine aqueles que não estão endividados, não conseguem ter um plantel recheado. E se tem um plantel recheado, não é um plantel, não é um elenco ali cheio de boas pessoas, boas peças, né? Às vezes é aquelas peças que eles chamam aqueles jogadores de composição para compor o elenco, para fazer aquela recomposição e chega lá, não é a mesma qualidade e o time perde, cai a qualidade, fora os inúmeros lesões que veremos no ano que vem. Então se prepare, você que torce aí pro futebol brasileiro, que ano que vem vai ser tenso. Se prepare, mas é assim que acabou o Brasileirão. Classificados para Libertadores foram o Palmeiras, o Atlético... Não, Atlético não. Palmeiras... Tô viajando aqui, cara. Tô vendo a tabela aqui, fiquei doido. Desculpa. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo classificados direto. E ali para Copa Libertadores, para os playoffs, né? Agora não fala mais para Libertadores, mas fala os playoffs. Corinthians e Bahia, Sul-Americana, Cruzeiro, Vasco, Vitória que empatou com o Flamengo e tem ali o artilheiro do campeonato junto com o Yuri Alberto, ambos com 15 gols, e ainda o Alejandro tem ali eleito o gol mais bonito do campeonato, que é aquele golaço de bicicleta que ele faz contra o Atlético Mineiro, praticamente quase de fora da área, mais um pouquinho era fora da área, um baita de um golaço encobrindo o Everson. O Atlético Mineiro, com a vitória, conseguiu se classificar ali para a Sul-Americana e, pasmem, o Fluminense também conseguiu se classificar, além do Grêmio também se classificou para a Sul-Americana. Juventude e Red Bull Bragantino, ambos não foram rebaixados, subiram ali, né, conseguiram escapar da zona de rebaixamento, fugiram, mas também não estão classificados para nenhuma competição, nem Copa do Brasil e nem Sul-Americana. Atlético, os rebaixados começam por Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense, e o Cuiabá conseguiu ficar por último ainda, atrás do Atlético Goianiense. E assim encerra o Campeonato Brasileiro. Ano que vem temos mais coisa. Não saia do canal. Nesse período de férias vai ter muitas coisas aí. Vamos colocar ainda muito papo em dia. Tem mais entrevistas saindo. Saiu agora com o Diegão aí, Diego Oliveira, jogador do UFC Tóquio, jogou um bom tempo aqui no Japão e está deixando aí, pendurando as chuteiras, então ele deu uma exclusiva para nós, falou sobre a carreira, sobre os planos futuros e sobre o presente e como é jogar no UFC Tóquio, ser ídolo lá, jogar com um dos maiores ídolos do Japão, Nagatomo. Então tá fera demais. Vai lá, deixa seu like, comenta lá, compartilha, valeu? E é nóis, tamo junto.